Olá, eu sou a Ângela e vou levar-vos numa visita guiada. Estou no Centro Cívico do Feijó, onde estão localizados a Biblioteca José Saramago e o edifício da Junta de Freguesia. Um centro cívico é uma zona que existe em várias localidades e nessa zona estão reunidos alguns edifícios que prestam serviços à comunidade, aos cidadãos. Neste caso aqui temos a biblioteca e a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia compõe-se de 2 pisos, sendo que o piso térreo é aquele que tem os gabinetes de atendimento ao público e também os escritórios dos funcionários que lá trabalham. O piso superior, o primeiro andar, tem um auditório, uma sala multiusos que é muitas vezes utilizada para espetáculos, para conferências, reuniões. Já a biblioteca tem 3 pisos que são unidos no seu interior por um espaço aberto. A base de quase todo o edifício da biblioteca é revestida por painéis de azulejos, são cerca de 14.000 e foram pintados à mão pelo mestre Querubim Lapa. Nestes painéis de azulejos vemos representadas folhas, páginas de livros que estão aqui à espera de serem lidas por vocês. Aqui temos então a Biblioteca José Saramago, a Junta de Freguesia e também a Praça Pública. Este conjunto foi projetado pelo arquiteto João Lucas e inaugurado em 2009. Mas a arte não está aqui só nos painéis da biblioteca. A arte, no Centro Cívico do Feijó, também está ali mais ao fundo. Vamos descobrir. Este é o monumento ao marinheiro insubmisso, uma obra de arte pública. Mas o que é isto da arte pública? Bom, a arte pública são as manifestações artísticas, neste caso estamos a falar das artes plásticas, da escultura e da pintura, que estão localizadas fora dos espaços tradicionais, como os museus e as galerias. Estão na rua. E como estão na rua, são para todos. Muitas vezes passamos por elas e nem reparamos que estas obras estão lá. Mas elas são para todos e por isso devemos zelar pela sua manutenção e pela sua preservação, evitando este tipo de intervenções que danificam as obras. É importante pararmos e olharmos para o monumento ao marinheiro insubmisso, porque ele faz parte do dia-a-dia dos residentes do centro desta zona, do Centro Cívico do Feijó e também dos estudantes do agrupamento de escolas Romeu Correia. É importante parar e olhar para o monumento porque ele representa um importante episódio da nossa história local, aqui do concelho de Almada e nacional. É importante parar e olhar porque o monumento ao marinheiro insubmisso ajuda a caracterizar o espaço do Centro Cívico do Feijó, torna este espaço aquilo que ele é. É importante parar e olhar para ele porque este monumento coloca-nos perguntas, faz-nos pensar. Vamos então agora descobrir a obra. O monumento ao marinheiro insubmisso foi criado pelo escultor Rui Matos. Ele foi o vencedor do concurso promovido pela Câmara Municipal de Almada e o monumento foi inaugurado a 30 de maio de 2009. Este monumento é uma homenagem aos marinheiros que a 8 de setembro de 1936 se revoltaram contra o regime de Salazar. Diz a história que cerca de 200 marinheiros se apoderaram dos navios de guerra Bartolomeu Dias, Dão e Alfonso de Albuquerque. Apoderaram-se dos navios e a intenção destes marinheiros era navegarem até aos Açores, onde estavam companheiros presos e eles queriam libertá-los e constituir aí um governo provisório nos Açores que exigisse a queda do regime de Salazar. Apesar da ocupação dos navios ter sido bastante pacífica, a resposta das forças policiais do antigo regime não foi. Foi muito violenta, muito agressiva e muitos destes marinheiros, para tentarem fugir e salvar a sua vida, atiraram-se borda fora e vieram a nado até aqui à margem sul. Alguns deles conseguiram efetivamente esconder-se das forças policiais nas zonas ribeirinhas aqui do nosso concelho, tal como Cacilhas, Pregal
a Trafaria e o Porto Brandão. Contudo, esta revolta resultou no julgamento de 208 marinheiros, sendo que 82 deles foram efetivamente condenados, 44 foram para a fortaleza de Angra do Heroísmo, 4 deles para o Forte de Peniche, 34 foram para o campo de concentração do Tarrafal, como presos políticos. E, infelizmente, 5 deles morreram aí nos campos de morte lenta. Se já falámos e já percebemos um bocadinho o porquê da construção deste monumento, agora falta perceber o que é que está representado nesta escultura monumental. Então volto a fazer aquela pergunta. Sabes o que é que está representado nesta escultura? Bom, o escultor Rui Matos quis criar um barco, mas não é uma criação realista. Não vemos aqui um barco como estamos habituados a ver, com o casco de madeira, castanho e as velas a levar com o vento. Pelo contrário, temos uma representação não realista. O que vemos são sucessões de chapas de metal que simbolizam a figura do barco. Podemos, agora que já sabemos o que é que está representado, começar a ver o casco e as velas. Esta sucessão de planos é uma influência do construtivismo russo. Portanto, o construtivismo russo foi um movimento artístico nascido, desenvolvido no início do século XX, nas vanguardas artísticas do início desse século. Desenvolveu-se durante a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, nasceu em Moscovo e estas são algumas das suas principais características. A utilização do metal como matéria-prima, uma matéria forte para estar na rua e para representar a força, a temática política e social, a utilização de formas geométricas para compor a figura e o não realismo. Voltamos agora a olhar para o nosso monumento, o monumento ao marinheiro insubmisso. E prestem atenção às cores que o compõem. São 3, o cinzento, o vermelho e o preto. O cinzento foi utilizado para nos remeter, para nos lembrar dos navios de guerra, que muitas vezes são pintados de cinzento. Já o vermelho, e citando o próprio escultor Rui Matos, foi utilizado para simbolizar o esforço, o sofrimento e a luta dos marinheiros. O preto, que é muitas vezes utilizado também nos cascos dos navios, aqui foi utilizado com esse propósito, para simbolizar aquela zona do navio, sendo o casco que está debaixo da água, mas também para evidenciar uma data. E que data é aquela que temos ali? É a data da Revolta dos Marinheiros, o 1936. O monumento ao marinheiro insubmisso é, sem dúvida, uma importante representação de um episódio daqui da nossa história local, do Concelho de Almada, também da história nacional, e que serve para nos lembrar a luta destes homens pela conquista da liberdade. Para o escultor Rui Matos, a conquista da liberdade pode ser representada por um barco de ferro. E para ti,